Aleluia. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Nós já tivemos momentos maravilhosos hoje, com a palavra linda. Hoje pela manhã, na missão da Igreja Batista em Summerville, onde o pastor Marconi entregou uma mensagem falando, apresentando esse Deus maravilhoso através dos Salmos. E o que me chamou assim um pouco a atenção para a mensagem que hoje eu estaria compartilhando com os irmãos é que foi citado que muitas vezes as pessoas pregam sempre assim, olham bastante para o Novo Testamento e só veem o Deus do Novo Testamento que é apresentado pelo Novo Testamento, quando nós temos grandes maravilhas apresentando Deus também no Antigo Testamento. E eu disse, então vai dar certo, porque hoje nós vamos dar uma meditada no Antigo Testamento e olhar o que Deus, como Deus se revela no Antigo Testamento em um particular aspecto que é muito especial, que nos chama a atenção para o momento que nós estamos passando agora. E a apresentação desse Deus está aí no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Livro do profeta Isaías, no capítulo 6, nós vamos ler apenas alguns versículos, porventura. Até o versículo 8. O texto diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. Repita aí comigo também para adorar o Senhor. Santo, Santo, Santo. Mais uma vez para o Senhor receber. Santo, Santo, Santo. Nós poderíamos ficar a noite toda dizendo isso, porque os anjos estão aí até a eternidade dizendo: é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perecendo, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e perdoada o seu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor nos dá a oportunidade de meditar um pouco mais na sua palavra, que revela o próprio Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o seu poder e a sua majestade, a sua glória nas alturas, onde o Senhor reside, tão grande, tão maravilhoso e imensurável, nós não conseguimos medir, mas ao mesmo tempo se encontra conosco aqui nesse templo e em outros locais aonde estão te adorando. Tão pequeno, que reside, está no nosso coração.
O Senhor é tão grande, é tão pequeno, está em todos os lugares. E nós, Senhor Deus, podemos estar só neste recinto, só nesse momento. Mas o Senhor é tão misericordioso que veio se encontrar conosco aqui. Nós te adoramos e te engrandecemos, Senhor. Deus, nós queríamos ficar um pouco mais de tempo na sua presença, quando nós sentimos o poder do Senhor, e junto com os anjos dizendo: Santo, 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 Santo. Enquanto nós dizemos isso e invocamos ao Senhor neste local, nós podemos, ao passo que dizemos Santo, Santo, sentir a sua glória enchendo esse templo, enchendo as nossas vidas. Vem, Senhor Deus, nos dar a convicção da sua majestade e do seu tamanho neste momento. Em o nome de Jesus, entra nas nossas mentes e nos nossos corações. Assim nós te pedimos através da sua palavra. Amém. Podeis acertar. Aleluia. Esse é um dos textos que, havendo condições de você meditar enquanto ora, antes de orar ou enquanto ora, você não vai deixar de sentir a presença de Deus. Esse é um dos textos na Bíblia que faz um homem de Deus e uma mulher de Deus, eu disse, alguém que tem o Espírito de Deus, sentir a presença do Senhor de uma forma muito poderosa. Enquanto eu ouvia a mensagem pela manhã, eu ainda lembrava desse texto, e quando alguma coisa combinava com esse texto, eu podia lembrar da glória de Deus manifesta nesse texto e sentir a presença do Senhor me envolvendo. E é interessante que você depende de mim e eu dependo de você para adorar a Deus. Mas no momento que Deus se encontrar com você, você pode estar sozinho, que você vai ser impactado pela glória de Deus. Mesmo que o culto esteja bem silencioso, bem quietinho, não importa quem esteja pregando, se é um pregador presbiteriano, se é um pregador pentecostal, se é um pregador que fala calmo, aquele que fala muito rápido, se você tiver um encontro com o Senhor, através da sua palavra, você tem que sentir a presença dele. Você tem que se movimentar. Alguma coisa movimenta no seu interior e alguma coisa faz o seu exterior movimentar também. E como você percebe isso? Quando você começa a chorar a presença de Deus. Por que disso? Porque essa presença que Isaías viu aqui é chamada da presença e do poder irresistível de Deus. Aquilo que nós estamos precisando sentir todos os momentos das nossas vidas. Quando nós esperamos sentir só a alegria sempre na nossa vida, não é? Estamos sempre aí procurando a felicidade e tudo mais. Mas quando nós estamos abatidos, mesmo abatidos, nós podemos sentir a presença de Deus, porque é chamada a presença irresistível de Deus. A Bíblia diz que nessa presença até a tristeza salta de alegria. Muito bem, o momento que nós estamos passando é um momento de incerteza. Quando nós olhamos tudo o que está acontecendo, o cenário político nos Estados Unidos e o cenário político mundial, quando você olha para um outro cenário político, ainda fica a coisa fica um pouco pior quando você olha para o cenário político no Brasil. No Brasil, as pessoas estão clamando, estão preocupadas com a incerteza do amanhã, o que pode acontecer. As pessoas não têm certeza se vão estar com o seu emprego amanhã, se vão ter um sustento garantido amanhã. Mas uma coisa é certa: a igreja do Senhor está rompendo em fé. Enquanto esses países e essas pessoas estão em crise, vivendo em crise, seja uma crise política ou psicológica, nós estamos vivendo em Cristo. Aleluia! Estamos vivendo em Cristo. Estamos com a vitória garantida. Aleluia! Eu gostaria de contextuar um pouco
esse texto que nós acabamos de ler aqui. O texto, que é um relato de Isaías. Isaías é um profeta escriba, que era filho de Amós. Ele profetizou e foi contemporâneo, pelo menos durante o reinado de 4 reis. Aqui você percebeu que foi citado o rei Uzias. E ele foi contemporâneo do rei Uzias, do rei Jotão, logo em seguida, do rei Acaz, do rei Ezequias, e porventura também de Manassés. Quando ele relata todo esse texto, que é um texto maravilhoso e fala muito de Jesus, da revelação do Messias no Antigo Testamento, ele escreve o texto de capítulo 1 até o capítulo 5, obviamente, durante o reinado do rei Uzias. Foi escrito durante esse reinado. Um reinado onde mesmo o rei tendo sido um rei bom, tendo sido um rei que você percebe, ele pediu a Deus, né, longanimidade, mesmo sendo um rei bom, o povo havia caído no formalismo religioso. E depois disso ainda entrou no mundanismo. Nesse momento, mesmo tendo uma aparência de piedade, você vai ver um povo que estava em ruína, na ruína espiritual. Nós vemos também nesse texto de 1 a 5, o Isaías salientando a necessidade da vida de um Messias. Ele destaca os pecados de Judá, que são arrolados. Nós temos uma lista, os pecados de Judá. Isso demonstra a condição desesperadora de Israel por um Salvador. Um Salvador. E quando você olha essa necessidade, você percebe que eles estavam enganados quando esse Salvador chegou, esperando aquele grande libertador dos povos opressores. Eles precisavam do libertador da alma, do espírito, um Salvador daquela condição morna, ou aquela condição de morte espiritual. Mas depois, pulando o capítulo que nós lemos, do capítulo 7 ao 12, ele começa a apresentar isso. Ele começa a apresentar como esse Messias viria. E ele diz uma coisa. Ele diz que ele deixaria a sua posição celestial para encarnar e ter um contato conosco. Ele revela isso para nós. Ele revela que ele seria a luz no meio dessa escuridão. Ele revela que ele ministraria pelo poder do Espírito de Deus, quando você vê registrado no capítulo 61 de Isaías. Outra coisa que ele diz algo bem claro para nós nesses dias de hoje, que ele seria o Rei dos Reis. Ele seria o monarca prometido da linhagem de Davi. Quando nós olhamos os reis dessa terra e as autoridades, você admira e você respeita e você honra, mas você nunca pode esquecer daquilo que Isaías deixou revelado para nós, que ele nunca vai deixar de ser o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Daí você vai encontrar nesses textos, até chegar aqui, começando aliás, nesse texto do capítulo 6, uma série de parábolas. E a parábola que você vai ver é Isaías apresentando uma encenação do juiz num tribunal, onde o Senhor vem julgar. Mas o mesmo Senhor que julga, ele também separa, ele defende aqueles que o obedecem. Você vê também a parábola de um monte e de uma vinha. E depois, no capítulo 6, onde nós lemos, você vê a visão do céu. A apresentação de Isaías quando ele tem uma visão celestial. E nessa visão celestial,
lhe dá um consolo de um sentimento que nós também passamos, porque Isaías passou, nós também passamos. O sentimento que ele teve era um sentimento de preocupação com a morte do rei Uzias, por ser um rei bom. O que ele faz? Ele vai para o templo para orar. Isso nos dá uma grande lição. Quando você está preocupado, o que você faz? Você vai procurar solução com as suas próprias mãos. Você vai procurar uma solução humana. Quando, na verdade, Isaías nos dá uma lição. Nos dá uma lição que você deve ir para o templo orar. Você deve se encontrar com o Senhor, que tem a solução de todos os problemas. Você deve ir de encontro ao seu Deus, ao seu Senhor. Enquanto nós às vezes ficamos apreensivos, esperando uma solução. Eu lembro que há 8 anos atrás, nós ficamos assim um pouco animados. O que vai acontecer com a vinda de Obama? De repente, ele vai ser a solução para os imigrantes e vai conseguir o green card tão esperado. Nós passamos por 4, nada. Por mais 4 anos e nada aconteceu. Isso porque Deus quer mostrar para nós que a solução Ele dá quando Ele quer. E uma coisa não devemos esquecer, que a solução sempre vem dele. Independente de ser esse ou aquele comandante, ser esse ou aquele governante, o Senhor usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Ele usa e Ele vai usar. Hoje nós conseguimos ver o Senhor. Eu consigo imaginar todas as vezes que o Senhor faz um milagre na Bíblia. Ele prepara um cortejo, Ele prepara faz toda uma preparação. Quando o povo está no seu último ponto de desespero, lá vem o Senhor com uma surpresa, então faz o seu milagre. Quando nós olhamos o desespero do povo, não é? Ao levar tantos aqueles aleijados, aqueles que sofreram com enfermidades a vida toda, e falaram: agora não tem mais jeito, vem o Senhor, esse é o momento. Depois de tanto desespero, é a hora de Deus, o momento é de Deus. Quando vai chegar na minha mão essa bênção tão esperada? Um dia eu estava em um culto e uma missionária pregava e disse: eu vejo um envelope branco na sua mão. Eu queria ver o que está dentro desse envelope. No meu coração já desceu logo um brincar, um documento. Mas você sabe que no coração de muitos já desce logo uma quantidade em dólares, não é? Mas como o meu coração não está muito voltado para dólares, eu já imagino que o Senhor está preparando uma surpresa muito especial e muito grande. Mas enquanto isso não chega, você vai se desesperando. Você vai imaginando o que pode acontecer agora. Se nós não conseguimos nesses 8 anos, agora, quem sabe? Eu estou na expectativa de que a surpresa vai chegar. E deixa eu te dizer uma coisa. Deus não depende de tempos favoráveis para te abençoar. E Deus não depende desse ou daquele para te abençoar. Você também não depende, você só depende de Deus. Aquilo que você espera, espere em Deus. A cura que você espera, espere em Deus. O documento que você espera, espere em Deus. Quando você disser alguma coisa, eu espero em Deus. Se você passa por uma espera dolorosa, passe glorificando a Deus. Porque quando Ele prepara, mesmo no meio da dor, é porque a glória vai ser maior. Quem sabe se você recebesse quando você estava esperando mesmo naquele momento, seria uma bênção. Mas quando você receber, quando você não está esperando e é o último momento, vai ser uma glória, vai ser uma explosão, vai ser um poder, vai ser diferente. Porque o nosso Deus é Deus de surpresas. Esse é um momento que assola qualquer povo
em mudança de governo. Ou quando o rei muda, ou quando o rei morre. Qual é o nosso momento agora? É um momento de apreensão. E é um momento de incerteza. E esse momento, Isaías também passou nesse momento. Mas quando ele estava passando por esse momento, ele vai para o local certo, orar, para falar com Deus. O que pode acontecer daqui para diante, se o meu rei morreu? O Senhor se apresenta para ele como o seu rei sou eu. Isaías, o seu rei sou eu. Ali naquele momento, ele tem uma visão da majestade de Deus, da glória de Deus. Sabe por quê? Porque Deus queria mostrar o seu tamanho e a pequenez do homem e a impossibilidade do homem, em contraste com a sua glória. Isaías então vai ao templo para receber o conforto e fica maravilhado com essa visão do Senhor no trono. É por isso que nós também conseguimos sentir o que Isaías sentiu. Como, pastor Ronaldo? Porque depois de 2735 anos, depois de 2739 anos, porque o rei Uzias morreu no ano 739, depois de quase 3.000 anos, nós ainda sentimos o poder de Deus quando lemos esse texto. Por quê? Porque é o mesmo Deus. Isaías era homem como nós. Nós somos o mesmo homem como Isaías era. Mas a surpresa e a coisa boa dessa mensagem é que Deus também é o mesmo do tempo de Isaías. Se Deus não fosse o mesmo, hoje essa mensagem estaria enfraquecida. E nós olharíamos com um olhar de museu, como foi bom no tempo de Isaías. Mas como Deus é o mesmo, nós olhamos com um olhar de ânimo, de alegria e de glória. Por quê? Porque o mesmo que ele sentiu, nós conseguimos sentir também. O que Deus queria fazer quando mostra a Isaías a sua glória? Deus queria afirmar em Isaías a confiança que os governantes terrenos vêm e vão. Porém, o Senhor ainda está e sempre estará. Você glorifica a Deus por isso? Eles vêm e vão. Amanhã vai ser outro. E você vai estar aí com o mesmo Deus, com a mesma confiança, com o mesmo Senhor. É isso que o Senhor quer mostrar para nós nesses dias de incerteza e de apreensão. Ele quer mostrar que Ele controla tudo. Ele controla tudo e Ele controla de um alto e sublime trono. Foi isso que Ele viu. Das 14 vezes que a Bíblia cita Deus assentado em um trono, algumas delas diz que Ele estava assentado no seu trono. No seu trono. Diz que Ele estava sentado no trono de Deus. Também diz que é um trono de graça. E outra vez fala do trono de majestade. Mas o que Deus queria mostrar aqui era tudo isso em conjunto. Quando Isaías tem essa visão de Deus num alto e sublime trono, você vai perceber uma coisa. Deus está querendo dizer: sou eu que estou no trono. O trono é meu. O trono é de graça, porque você está recebendo um pouco da minha glória também aqui nesse momento. E o trono é de majestade. Sabe o que eu quero dizer com isso? E a mensagem que o Senhor quer dizer para você hoje, nesse momento que passamos, é que o Senhor ainda é o mesmo. É que o Senhor ainda está em um alto e sublime trono. É que o trono ainda é dele. E que o trono é de majestade. Nenhum nome que você imaginar na terra pode tomar esse trono.
Aleluia. Você sabe que quando nós aceitamos a Cristo, nós fazemos do nosso coração um trono para Deus. E o Senhor se assenta nesse trono, e desse trono Ele domina toda a nossa vida. Ele domina os nossos bens, Ele domina o nosso trabalho, Ele domina o nosso pensamento, Ele deve dominar os nossos lábios, Ele deve dominar todos os aspectos da nossa vida, porque Ele se assenta num trono estabelecido também no nosso coração. Ele continua sendo o Senhor do nosso coração. Se o Senhor é Senhor do seu coração, não pode haver espaço para desespero, não pode haver espaço para desânimo, não pode haver espaço para incerteza. Você vai ter que dar o local para a fé, para a certeza de que Ele ainda está no trono e de que Ele é o Senhor dos senhores. Quando eu estava olhando essas últimas eleições, homens, mulheres, com a posição, oponente, de autoridade, e depois ainda, quando ganham, eles assumem uma posição, a posição do homem de maior poder no mundo. Já imaginou isso? Você já imaginou? Os jornais estavam noticiando quando os outros presidentes ganharam. Hoje esse homem, dá o nome, está assentado na cadeira do homem mais poderoso do mundo. A mesma coisa acontece com o nosso novo presidente. Ele está assentado e com o título do homem mais poderoso do mundo. Ainda assim, o seu poder e a sua glória não chega e não se compara ao nosso Senhor. Ele continua sendo o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. A sua majestade não pode ser tirada, porque Ele ofusca o brilho de qualquer presidente, qualquer autoridade. Quando você acredita nisso, o seu coração é cheio. O seu coração é cheio. Ele dá lugar à fé. Ele dá lugar à crença. Ele dá lugar a uma posição que nós de repente tiramos do nosso coração. Sabe quando você deixa de crer que o Senhor ainda é por você, é seu advogado e é seu juiz, e vai à frente das suas causas? Você destrona Deus. Quando você deixa de crer nisso, quando você se desanima olhando para uma autoridade sendo o nome maior, de maior poder no mundo, e você se desanima, você deixa de colocar o Senhor na posição que Ele deve estar. Nessa visão que Isaías teve, ele teve a visão desse Deus. Ele teve a visão, aqui nesse texto, nos é revelado, na verdade, 3 visões. Que isso ocorre com você, não tem como não ocorrer. E ocorre com qualquer homem. A primeira visão, que é manifesta aqui, é revelada lá em João, no capítulo 12 e 41. Ele confirma que a visão que Isaías teve é a visão do Cristo encarnado. Ele confirma em outros textos, porque é bem similar à visão que João relata em Apocalipse, no capítulo 4 e no capítulo 5. Você vai ver a similaridade, quando a única diferença é que Isaías foi ao templo e teve essa visão. João é transportado em uma visão celestial, mas o mesmo ocorre. Ele vê os anjos também dizendo: Santo, Santo, Santo. Uma diferença é que você encontra Isaías no capítulo 6 apresentando ele como rei, e ele só vai apresentar esse Cristo revelado como cordeiro lá no capítulo 53. E João apresenta os dois. João tem uma visão completa. Ele apresenta esse Cristo encarnado
como sendo o rei e o cordeiro. O rei e o cordeiro. O que pode acontecer quando você tem uma visão dessa? Quando você olha para isso, só pode ocorrer uma coisa: um confronto. Um confronto entre o que ele é e o que nós somos. Porque a segunda visão que ele teve, nesse mesmo texto do capítulo 6, foi a visão de si mesmo. Primeiro ele teve uma visão do Cristo, depois ele teve uma visão de si mesmo. Porque quando você olha e está na presença de Deus, não tem como você não se diminuir ao ponto de olhar para dentro de você e falar assim: o Senhor é tão santo, mas tão santo que eu não sou digno de estar na sua presença. Eu não sou digno. Eu não sou digno. E ele vê isso. Ele diz que ele é um homem de impuros lábios e vive no meio de pessoas da mesma forma, de lábios impuros. Ele não é digno de estar nessa presença. Mas mesmo assim, nós não vamos nos esquecer de que esse Deus que está no sublime trono, ele ainda está no trono da graça. E se ele está no trono da graça, ele nos dá a condição de entrar na sua presença, mesmo sendo pequeninos como nós somos, mesmo sendo pecadores como nós somos. Ele nos permite, depois de olhar a nossa pequenez, o nosso pecado, e ter essa visão nossa, ele ainda nos garante. Lá no Novo Testamento tem um texto que vai confirmar isso. Você vai ler agora na tela, vai estar aí, Hebreus no capítulo 10, versículo 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, garantido pelo quê? Pelo sangue de Cristo Jesus, pelo caminho que ele inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. Porque a sua carne foi rasgada, e naquele momento ele abriu um caminho onde o véu se rasgou. Olha que interessante. Sendo Deus tão grande, tão sublime, tem homens com tanto poder que não tem condições de se apresentar diante de Deus. E quando você reconhece o seu pecado, a sua pequenez, a sua necessidade de Deus, você chega na presença de Deus e você se encontra com o Senhor, porque Ele garantiu pelo sangue de Cristo a abertura na sua presença. Isso é maravilhoso. Você também pode ter qualquer dia desse, se você tiver comunhão suficiente com Deus, a mesma visão que Isaías teve. Isso não é impossível, porque ainda hoje nós temos visões nesta casa, nesta igreja. Aleluia. Hoje pela manhã nós estávamos iniciando o culto, e depois, quando eu fui apertar a mão da diaconisa Natalina, ela disse: hoje eu via um homem de branco no seu lugar no púlpito. Eu disse: ainda existe, ainda tem visão de Deus na casa do Senhor, onde você andar, onde você estiver. Mas muitos não acreditam mais, porque eles perderam a fé do que a Bíblia diz pode ainda acontecer. Quer dizer que se você tiver uma comunhão com Deus, uma comunhão perfeita com Deus, você ainda pode ter uma visão desse tipo. Pastor Ronaldo, eu posso esperar ter uma visão dessa então para ter um ânimo? Não, você não precisa. Porque o Senhor, Ele deixou registrado aqui nesse texto, que mesmo que você não tenha a mesma visão, Ele deixou revelado quem Ele é. A intenção de Deus não é que nós tenhamos uma nova revelação, é crer na revelação dele aqui nesta palavra. Aleluia. Ele já se revelou como grande Deus, como Senhor da nossa vida, em quem eu creio, em quem eu quero crer, em quem nós vamos crer toda a nossa vida, em quem nós temos a vitória garantida, com esse ou com outros governadores. Então, mesmo com a nossa situação, Ele nos dá uma visão. Ele nos dá uma visão da nossa pequenez, do nosso pecado e da nossa necessidade.
Quantos aqui nesta noite reconhecem a sua necessidade de Deus? Eu quero ajoelhar todos os dias e ter este poder, esta graça revelada sobre a minha vida. Quando o desânimo vem, e principalmente nessa situação de incerteza, eu quero que o Senhor se revele para mim todas as manhãs, todos os dias. Nós esperamos, irmãos, que o Senhor venha se revelar só no próximo domingo, quando na próxima pregação nós vamos ter um acalento, nós vamos ter um conforto na nossa alma, quando nós podemos ter isso todos os dias. Todos os dias. Você sabe quantas vezes eu senti a presença do Senhor lendo esse texto? Deixa eu te dizer, todas as vezes que eu li. Você sabe quantas vezes eu li esse texto essa semana? Eu acho que eu li todos os dias. E todas as vezes você sente o poder de Deus. E quando eu lembrava, então, hoje pela manhã, eu não li, eu só lembrei do texto, veio aquele poder, aquela graça, aquele consolo, que o Senhor é o mesmo e vai continuar sendo o mesmo. Ele garante, Ele é a garantia de tudo aquilo que eu espero. Outra visão que ele teve foi a visão da missão a cumprir. Porque tendo um Deus desse tamanho, Ele nos imbui, Ele nos dá autoridade, Ele nos dá uma missão, Ele dá algo para fazer. Então teve a visão de Deus, teve a visão dele de si próprio, mas ele também teve a visão do que ele deveria fazer, do que ele deveria, da onde ele iria, o que ele encontraria e como ele deveria fazer, sobre qual autoridade e sobre qual poder ele teria essa missão. Nós estamos fazendo uma missão em Summerville. Você está fazendo uma missão na sua cidade. Glória a Deus por isso. Você está fazendo, onde você está? Você está fazendo uma missão. Você tem uma missão a cumprir. E eu creio que o Senhor, Ele vai acrescentando a cada dia, a cada mensagem, algo nessa visão. O plano do Senhor, Ele vai acrescentando. É como se Ele não desse todo o plano assim de uma vez. A cada dia, você vai lendo a palavra do Senhor, Ele te dá uma nova parcela daquela visão. Sabe por quê? Porque você ainda não tem a estratégia completa. Deus é Deus de surpresas. Você tem um vizinho, você tem um parente, você tem alguém que você quer impactar, você quer fazer alguma coisa, mas você ainda não tem estratégia. Mas quando chega naquele momento que você precisa, o Senhor te dá a visão da missão a cumprir. O Senhor te revela. E o Senhor te imbui de uma autoridade que só pode vir dele. E não espere essa autoridade vir de você mesmo e da sua capacitação, do seu estudo, da sua condição física. Não espere porque você é perfeito fisicamente e vai conseguir fazer. Porque a Bíblia diz que nós não devemos confiar na força do nosso braço, mas nós devemos fazer menção do Senhor. Do Senhor. Por que eu estou falando da missão que nós devemos cumprir? Porque o Senhor me deu esse texto quando eu estava preocupado com a missão que nós devemos fazer em Summerville. Eu pensava, Senhor, nós vamos completar essa missão? Nós vamos estar ali o ano que vem? Eu vou estar aqui para cumprir essa missão ano que vem, no próximo ano? O Senhor me dá essa visão de que quem garante a ida e de quem garante a estadia é Ele. A hora de sair, a hora de tirar, a hora de começar, Ele garante do começo, no meio e no fim. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que começou a boa obra é Ele que vai terminar e garantir. Aleluia! É Ele. Com essa palavra o Senhor diz, é Ele quem garante aquilo que você está pensando, aquele projeto que está na ideia de Deus, estava no coração de Deus, veio no seu coração também. Você está ali cooperando, você está fazendo algo. Essa igreja, ela tem ainda muitos projetos, muitas coisas para fazer. Deus deu uma visão ao pastor, ele compartilha com você, você assume a visão.
a visão desce no seu coração, e quando isso acontece, o Senhor te capacita. Eu não sei o que vamos fazer no ano que vem, o que vai ser do ano que vem, mas eu sei, nós estamos garantidos para o ano que vem, na presença do Senhor e pelo Senhor, para os anos que virão. Onde você estiver, o Senhor está garantindo a sua missão. E Ele teve essa missão e a garantia de que Ele faria, porque mesmo sendo incapaz, o Senhor cura os seus lábios. Naquilo que você não pode, naquilo que você não consegue, o Senhor vem com capacitação. Mas o meu coração está muito abatido. Tem pessoas que não conseguem cumprir a obra do Senhor, não conseguem seguir adiante, estão desanimados até para vir para a igreja, porque estão com uma ferida sentimental, estão com o seu coração ferido. Eu estou falando de um Deus que cura feridas da alma. Ele cura feridas da alma. E eu quero te dizer uma coisa: não tem tempo para Deus curar. Pode ser hoje, agora, nesta noite. E eu creio que em nome de Jesus, aquilo que está te impedindo nessa visão de progredir espiritualmente, essa barreira vai ser quebrada nessa noite. Nessa noite vai ser quebrada. Mas em base no que, Pastor Ronaldo, que você tem essa garantia? Eu tenho base naquilo que Deus já fez na minha vida. Olha, muitas vezes você fica esperando que vai ser a pregação, você fica esperando que vai ser um hino. Pode ser a pregação, pode ser um hino. Mas um determinado dia da minha vida, que eu estava tão para baixo, tão triste, que eu não achava que poderia continuar a minha missão, o que curou a minha alma, depois de hinos e pregação, tudo acontecia naquele culto, nada para mim tinha efeito. Um diácono, com lágrima nos olhos, veio e me abraçou e disse uma palavra chorando: eu te amo, meu irmão. Aquilo foi um impacto tão grande. Para você parece ser simples, mas você nunca sabe quando Deus vai te surpreender e como Ele vai te surpreender. Você sabe quantas pessoas aqui estão precisando disso hoje? Estão precisando de um abraço, um aperto de mão, um apoio, uma palavra. Estão precisando da sua ajuda, do seu apoio, da sua força. Você não sabe, portanto, você não deve deixar para amanhã, de deixar Deus te usar e o milagre acontecer hoje. O milagre acontecer hoje. Aleluia. Onde nós encontramos força para continuar com essa visão da missão a cumprir, já que Deus mostrou para ele, mostra para mim também. A garantia de que a Bíblia toda diz que esse mesmo rei que nós pregamos aqui, que veio encarnado, depois morreu, ele ressuscitou. É ele que dá a garantia. E eu quero fazer a última meditação em Jó, no capítulo 19. Nós vamos ver alguns versículos e eu quero que você preste atenção, que você conhece muito bem o versículo 25, mas vamos ver o versículo 23, 24, 25, 26, são versículos curtos, está aí, de repente, nós vamos conseguir ver na tela, mas você vai abrir a sua Bíblia, se você quiser meditar. Você sabe onde está Jó? Logo antes de Salmos. O capítulo 19 e versículo 23 diz assim: quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro. Olha que Jó está falando, irmãos. Você sabe o que Jó passou? Não é nem uma unha do que você está passando hoje para ficar murmurando. Não é nem uma unha para você desanimar, irmãos. Não é nem uma unha, tá? Tem um versículo em Miqueias que ele é muito claro para os dias de hoje. Não é tempo de parar. Levanta e anda, porque não é tempo de parar por causa da corrupção que corrói, e corrói grandemente. Está lá em Miqueias 2:10. E nós temos aqui ele dizendo então, versículo 23:
Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras. Ele continua. Quem me dera fossem gravadas em um livro. E ele continua. Que com pedra e ferro e com chumbo para sempre fossem escritas na rocha. Na rocha. Ele queria que fosse perpetuado essa mensagem. E o desejo dele foi atendido pelo Senhor. Depois de milhares de anos, um homem que de repente foi contemporâneo de Moisés. Não sabemos se Moisés ou se o próprio Jó escreveu. Ainda hoje nós temos o seu testemunho e a sua palavra para revelar uma coisa. Para revelar uma coisa. O mesmo Deus da visão de Isaías do Cristo encarnado. Ele diz no versículo 25: porque eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Aleluia. Ele tem aqui, irmãos, para terminar, 3 desejos e 3 convicções. Os 3 desejos eu já disse. Ele quer que as suas palavras sejam lembradas. Ele quer que as suas palavras estejam em livros. Ele quer que as suas palavras sejam escritas na pedra. Mas ele tem 3 convicções. E a primeira delas fala desse dia de Santa Ceia que nós temos uma vez por mês. O meu Redentor vive. Onde você encontra consolo nessa declaração de que o seu Redentor vive? Na própria definição que nós temos de Redentor, que está lá em Isaías e está aqui também. A definição de Redentor é que Ele está nos céus. Aonde está o seu Senhor? Está nos céus. O seu Redentor, o seu Cristo, Ele vive ou não vive? Onde Ele está? Nos céus. O que Isaías disse? Eu vi o Senhor assentado e sentado num trono, num alto e sublime trono. O mesmo Senhor, é a mesma visão, só que em tempos diferentes. Foi naquela época, mas um pouco para frente foi com Isaías. Mas depois de 2000 anos, 739, chega a nossa época agora. É a mesma visão, é o mesmo Senhor. Ele está nos céus e Ele advoga por nós. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado. Irmãos, eu tenho um amigo que saiu para tirar a carteira, mora aqui em Wilmington. Quem sabe um dia você pode ouvir da boca dele esse testemunho. No meio do caminho teve um problema com o seu passaporte, a polícia o pega, ele sai de lá depois de 1 mês de prisão, e depois de alguns meses ele sai de lá com o seu green card. Porque Deus, Ele usa o que Ele quer, a situação que Ele quiser, para fazer o que Ele tem que fazer para te abençoar. Quem sabe se Ele tivesse entrado num processo mais facilitado, a glória seria do homem. Mas como nós estamos passando num momento de dificuldade, a glória sempre vai ser de Deus. Sempre vai ser de Deus. E qual é o nosso consolo então? Que Ele está vivo e Ele está sentado num trono nos céus. Eu estava tirando essa meditação desse belíssimo livro que estou lendo, e lá na página 180 você vai encontrar uma declaração do irmão Daniel Santos, que é tio da Sandra, é isso? Primo da Sandra. Ele disse assim, olha que linda essa frase: um túmulo vazio é mais confortante do que um mausoléu cheio de ouro e ainda que guarda os restos mortais. Os homens que você está vendo, eles vão para um túmulo, ainda que o seu túmulo seja cheio de glória, vai guardar os seus restos mortais. O que nos conforta é que o túmulo do nosso Senhor está vazio. Aleluia! Exatamente isso que milhares de anos estava profetizando Jó. Ele estava profetizando isso. E outra coisa que ele diz na sequência, ele diz ainda na segunda convicção que ele tem, que por fim ele vai se levantar da terra.
interessante é que nesse texto ele diz que ele vai ser levantado da terra, ele vai ressuscitar também, assim como o seu Senhor. Como isso? Ele diz que eu vou para a terra com a minha esperança, mas um dia a minha esperança também vai se levantar, vai ser ressuscitada. Olha só, morre a minha esperança, morro eu, mas a minha esperança vai ressuscitar. Quer dizer que se ele vai com a sua esperança para a terra e a sua esperança ressuscita, quer dizer que ele ressuscita com a sua esperança também. Irmãos, a nossa esperança é que passemos o que passemos, nós temos uma garantia: o nosso Senhor vive, o nosso Senhor é ressurreto, e nós também ressuscitamos com Ele. A partir do dia que você aceitou a Jesus, você ressuscitou com Ele para uma nova vida. Uma vida não de desânimo, não de descrença, não de insegurança, não de apreensão, mas uma vida de vitória. A mensagem que o Senhor quer te entregar hoje, que independente da situação política, nós vivemos em vitória, crendo em um Senhor, o mesmo que se assenta no trono, que é sublime. Ninguém vai tirar o trono do seu Senhor, não tem condições. Ninguém vai abalar o trono do seu Deus, não tem condições. Sabe o que eu quero dizer? Que se você tem esse trono dentro do seu coração, o Senhor se assenta, é Senhor da sua vida, ninguém pode te abalar. Nenhuma situação pode ser forte o suficiente para abalar a sua vida. Coloque-se de pé. Será que nós vamos sair daqui com a nossa fé injetada na nossa alma? Não nas suas veias, mas na sua alma? Será que nós vamos sair daqui crendo que o Senhor é o mesmo, ou que a situação é maior do que o nosso Deus? Nós vamos sair daqui querendo que o nosso Deus pode mover montanhas e mares para solucionar o seu problema. Eu quero fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração. Você ouviu uma mensagem hoje que foi para você, porque você sabe que na igreja as pessoas vêm com uma disposição espiritual, uma diferente das outras. Às vezes você vem, a mensagem não era aquela mensagem assim para você, era uma mensagem que você se alimentou, você leva para a sua vida, mas tem pessoas que a mensagem era exatamente para ela. Pastor, o senhor falou que eu estou passando o meu desespero, a minha vida, e uma coisa eu quero que você pegue para você. O Senhor escreveu esse dia, essa noite, para que você estivesse aqui, porque Ele queria falar com você, Ele queria alimentar o seu coração de fé, Ele queria se revelar para você e dizer: eu sou o Deus de Isaías, eu sou o Deus de Jó, eu sou aquele que morreu, eu sou aquele que ressuscitou, eu sou aquele que soluciona os problemas. Sabe o que Ele quer? Ele quer que você faça como Isaías. Não leve para casa, leve para a igreja, leve para o altar. Deixe lá aos pés do Senhor como Ele fez. E essa é a oração que eu quero fazer por você nesta noite. Você pode, enquanto nós adoramos a Deus, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Se é que você acredita que a oração ainda tem poder. Porque eu creio que eu vou orar por você nesta noite. E o Senhor vai te levantar nessa posição de desânimo. E o Senhor vai apagar essa história de derrotas. O Senhor, Ele pode fazer agora da sua vida um novo capítulo. Vai rasgar esta página e vai fazer uma página nova. Oh, aleluia! Sabe quem você está olhando aqui, irmão? Está olhando o culto? Um pastor que um dia eu passei por um problema tão grande. Eu não quero contar um testemunho para vocês, mas eu estava numa situação de desânimo tão grande na igreja,
Isso é um outro momento da minha vida, tão grande, uma catástrofe, um desastre tão grande que aconteceu na minha vida, que eu falei, não compensa mais eu estar na igreja sendo um obreiro. Um pastor, um presbítero na igreja pregando, ele olhou para mim e disse assim: presbítero Ronaldo, deixa eu te dizer uma coisa, Deus me deu uma visão. Deus disse que hoje Ele está escrevendo uma nova página. Eu vi uma página toda escrita e bagunçada, mas hoje o Senhor, Ele limpa, Ele rasga, Ele coloca uma nova página, limpinha para escrever agora, uma nova fase. Você acredite se quiser, mas foi um marco na minha vida. A partir daquele dia, eu estou aqui para pregar para vocês o que Deus tem feito de maravilhas. Esposa linda que Deus me deu, nunca deixou faltar nada em casa. Se a saúde abateu, o Senhor cura. Se os problemas vêm, o Senhor dá solução. Milagres acontecem aqui e eu vejo milagres acontecendo no Brasil, onde eu tenho parentes. Aleluia. Sabe o que quer dizer isso? Que a partir de hoje você vai ver uma vida de glória em glória. Amém? Pastores, vamos pôr as mãos. Pastora Nana, Pastor Marconi, Pastor Ademar, pastores, venham aqui, vamos pôr as mãos. Feche os seus olhos. Vocês que ficaram aí atrás, ergam as mãos aqui para frente. Ergam assim. Você crê? Você crê? Isso. Vocês que estão aqui na frente, façam assim com as mãos para receber. Assim. Isso. Eu quero receber hoje de Deus. Eu quero receber hoje de Deus. Aleluia. Senhor Deus, a sua mensagem foi pregada, Senhor. Nós oramos, Senhor Deus, para os teus servos. Muda esse quadro, Senhor. Aleluia. Receba aí a sua bênção. Uma salva de palmas para o Senhor. Pastor Ronaldo, de onde você crê que essa solução é para hoje? Amanhã você vai contar o testemunho, porque o Senhor já entregou hoje. Amém? O seu Deus é o mesmo. Não saiu da posição de Deus e nunca vai sair. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Que a glória do Senhor seja manifesta na sua vida, hoje, amanhã e sempre. Não deixe isso morrer, hein? Mensagem que você ouviu hoje, não deixe morrer. Lembre que o Senhor é Senhor da sua vida.